Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança e de confiança. O trabalhador da Federação Espírita de Rondônia, Jorge Elahá, conferencista espírita, professor, é o nosso entrevistado hoje. Bem-vindo, Jorge, ao programa Visão Espírita. Olá, Zola, bom dia para você. Prazer muito grande estar aqui. Bom dia, Gilberto, aí nos nossos bastidores. Bom dia para todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão ligados conosco. Um momento maravilhoso para todos nós de reflexão sobre aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de poder retornar mais uma vez aqui. Te agradecemos, Jorge, sabemos da sua agenda bem intensa. Obrigado pelo espaço ao Visão Espírita. Jorge, a história da religião, a história do cristianismo, assim entendida, passa por um momento chamado Concílio de Nicéia, né? Inclusive, é um livro escrito, né? Um livro que foi editado pelo Clarim de Matão, na Esquina de Pedra, que vai ter no seu final uma frase muito interessante, né? Nos ajude a contextualizar dentro do Espiritismo os reflexos, a percepção do que é, o que foi e este Concílio de Nicéia. Na verdade, o Concílio de Nicéia é um concílio que vai acontecer no ano de 325 da Era Cristã. Ou seja, já haviam passado mais de 3 séculos do nascimento de Jesus. O cristianismo, portanto, tinha quase 300 anos, porque ele vai iniciar depois do ano 25, né? A vida pública do Cristo começa no ano 30 da Era Cristã, porque ele começa no 15º ano do Império de Tibério César, que começou seu império em setembro do ano 15. Então, esse processo de divulgação do cristianismo, ele se deu de maneira muito informal, perseguido de maneira muito forte pelo Império Romano. E como não existia imprensa naquele período, os escritos eram copiados à mão, com temor. As pessoas anotavam e guardavam os escritos. E as anotações dos apóstolos, elas foram sendo multiplicadas de mão em mão. E existem, inclusive, vários estudiosos que questionam, não é, a legitimidade, a exatidão dos textos, considerando que isso foi copiado da cópia da cópia. E durante esses séculos todos, o cristianismo era uma doutrina perseguida apenas com os seus textos postos nos vários pergaminhos que continham o pensamento dos cristãos primitivos. Os séculos vão se passando e o Império Romano continua na sua sanha de perseguição aos cristãos. E as cópias desses textos religiosos, elas são multiplicadas ao longo do tempo. E, à medida que o tempo vai transcorrendo, você vai tendo cada vez um volume maior de pergaminhos com as histórias de Jesus, copiadas à mão pelas pessoas, e uma perseguição terrível acontecendo em toda a humanidade. Aí, quando chegamos no ano 324 da Era Cristã, ocorre uma batalha. Nessa batalha, o imperador romano do período, chamado Constantino, ele tinha uma preocupação muito grande nesse período, que era vencer essa batalha. E durante a noite, quando ele estava dormindo, ele sonha com uma imagem, aparece uma cruz, e embaixo escrito em latim: sob este signo tu vencerás. Mas esse vencer era internamente, era a vitória do homem sobre si próprio, e não a vitória do homem sobre outro homem. Constantino acorda no meio da noite e
entende que aquilo era uma mensagem literal. E ele manda raspar a águia que estava marcada nos escudos dos soldados romanos e manda colocar a cruz nos escudos. E para a infelicidade do cristianismo, ele vence a batalha. Como ele venceu a batalha, ele atribuiu a vitória ao novo Deus. Quem era o novo Deus? Ele entendia Jesus como o novo Deus. Os romanos tinham vários deuses, a ideia de muitos deuses era comum. Eles tinham deuses para todas as coisas, deuses maiores, deuses menores. Eles tinham inclusive os chamados penates, que eram os deuses familiares. Então, na porta das casas romanas haviam pequeninas esculturas de madeira dos penates, que eram os protetores familiares, como se fosse o guia da casa. E então eles tinham era muito fácil considerar a entrada de mais um deus no panteão que os romanos possuíam. Então Constantino eleva Jesus à condição do novo Deus. E a partir daí, ele determina que o Império Romano será cristão. Isso é um problema muito grave, porque você tem um conjunto de sacerdotes, de cultura, de pensamento, você tem séculos da construção de uma determinada conduta, e aí o imperador chega e diz, mudei, tá? A partir de hoje é diferente. É como se, de repente, o Papa se convertesse ao budismo e chegasse na reunião de seus cardeais e dissesse, olha, gente, a partir de hoje, nós vamos pregar budismo. Os cardeais poderiam até pregar budismo, mas seria impossível pregar budismo sem nenhum traço de cristianismo. Não tinha como, eles estão cheios de cristianismo. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. O imperador Constantino determina que assim seja, e ele faz com que os templos, que eram todos do paganismo, passem a cultuar a figura de Jesus. Isso dá uma confusão. Isso gera um tumulto, porque os sacerdotes não aceitam, e aí eles decidem que tem que fazer uma reunião para organizar o pensamento. E no ano seguinte, no ano 325, é quando surge o Concílio de Nicéia. Na cidade de Nicéia, os grandes nomes do cristianismo, mesclado com os nomes do paganismo, que agora vai sentar todo mundo junto, a grande pergunta tá, e daí? Quais são as verdades que a gente vai estabelecer? E o Concílio de Nicéia é o primeiro concílio do cristianismo já aliançado ao Império Romano, que vai definir algumas funções muito básicas e que perduram até os dias de hoje. É no Concílio de Nicéia que é estabelecido que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Ele vai ser estabelecido ali. É porque havia essa discussão. O Criador é Jesus ou Jesus é só o Filho do Criador? É ou não é? E aí, nesse Concílio de Nicéia, é decidido nesse conjunto de sacerdotes que Jesus seria o próprio Deus. 16 anos depois, haveria um concílio de Laodiceia, na Frígia. No concílio de Laodiceia, se desfaz. Não é. Jesus é uma coisa e Deus é outra. Depois tem um terceiro concílio que vai juntar de novo e vai dizer, não, ele é assim. E aí perdura até os dias atuais a ideia de que Deus e Jesus sejam a mesma figura. De onde vem isso? Em todo o Evangelho, Jesus sempre se refere a Deus como uma figura externa. O Pai, o Pai que me enviou, o Pai que me mandou, orar para o Pai. É o tempo todo. A figura é externa. Mas tem um momento na Santa Ceia em que Felipe vira-se para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, como que tu me perguntas, Felipe? Mostra-me o Pai. Não estou eu convosco esse tempo todo e não reconheceis ainda que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque eu e o Pai somos um. É em cima dessa frase que se apoia toda a ideia de que Jesus e Deus sejam a mesma pessoa. Mas esse sentido de um não é porque seja a mesma coisa. Existe uma identidade de propósito, existe um pensamento convergente.
E se alguém tem dúvida sobre isso, é só ler a sequência do texto. Um pouquinho mais para frente, no mesmo discurso do cenáculo, Jesus vai fazer uma oração pelos discípulos. E nessa oração ele vai dizer assim: eu te peço por eles, Senhor, para que eles também sejam uno contigo como eu sou. Então, os discípulos não viraram Deus. O um é no sentido de pensar semelhante, pensar alinhado, ter propósitos semelhantes, não haver divergência de ideias. Esse é o sentido que se pode buscar de Deus e Jesus. Seria a mesma pessoa defendida do Concílio de Nicéia. Ainda sobre este concílio, nós queremos trazer mais uma reflexão, para chegarmos daqui a pouco numa outra situação. E aonde nasce o Espírito Santo? Pois é. O Espírito Santo também acaba sendo inserido depois num terceiro momento, em que ele vai compor, junto com Deus e Jesus, um ente que é muito apresentado no cristianismo clássico, chamado Santíssima Trindade. Um pensamento que estabelece que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma coisa. E o Espiritismo tem uma visão até diferente de tudo isso. Mas ele é inserido aí. O que seria o Espírito Santo? Seria a manifestação do poder de Deus. Então, as curas, aquelas coisas que Jesus fazia, os seus fenômenos extraordinários, esse poder espiritual que é o Espírito Santo. Então, o cristianismo clássico convergiu esses três elementos para um só, e teve a ideia de que os três são três faces de uma mesma coisa. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Jorge, nós espíritas temos uma posição que você já abordou sobre isso, né? Então, entrando no contexto e entrando agora, temos Deus, Jesus e a manifestação das ações e do trabalho, da vontade de Deus. Tem Santíssima Trindade no Espiritismo, Jorge? Zona, eu quero, antes de responder, dizer que a gente está colocando isso não no sentido de desconstruir a fé, de criticar a fé, de dizer que as pessoas estão erradas, porque o mais importante não é que as pessoas tenham conceitos filosóficos lindos e organizados na sua cabeça, mas que a gente viva o amor. Isso é mais importante. Então, eu não quero que ninguém trate o que eu vou dizer como se eu estivesse desconstruindo, desconsiderando ou diminuindo a crença das outras pessoas. Mas, até por uma obrigação de fé, eu tenho que apresentar aqui a visão que o Espiritismo tem sobre isso. Nós temos uma obra espírita chamada O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que, através de espíritos diversos, trazem um conjunto de mensagens para nós. E lá dentro existe uma mensagem chamada A Rigor. Eu não lembro o número do capítulo, não sei se é 2 ou 8, mas é logo no começo da obra. A mensagem chama-se A Rigor. Essa mensagem é uma mensagem muito boa, porque ela pega o conceito bíblico e faz a tradução para um conceito mais espírita. Pega o conceito bíblico, a tradução. Então, vários conceitos que a gente encontra dentro da religião cristã, eles são apresentados na sua significação espírita. Então, dentro disso, vamos lá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não seria uma pessoa, mas seria uma força, uma inteligência, um ser que não tem forma,
não tem princípio nem nunca teve fim, nunca terá fim. Imutável, eterno, soberanamente justo e bom, único, onisciente, onipotente, onipresente, que se espalha pelo universo infinito. E vale uma questão específica sobre isso, aproveitando até me estender um pouquinho no conceito de Deus, é que lá diz assim, no Livro dos Espíritos, que ele é eterno, vírgula, imutável, vírgula, imaterial, vírgula, onisciente, vírgula, onipotente, vírgula, tudo vai separado por vírgula. Mas quando aparece um determinado atributo, ele não está separado por vírgula. Aparece assim, onisciente, vírgula, justo e bom, vírgula, eterno, vírgula. Justo e bom é um atributo só. Não está assim, justo, vírgula, bom, porque ele não é justo e ele não é bom. Ele é justo e bom. A um só tempo, ele é justo e bom. Aí a gente diz, mas como é que pode ser justo e bom? Porque na cabeça da gente, quando algo é bom, não é justo. E quando é justo, não é bom. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de entender que Deus é justo e bom. E nesse sentido, Vinícius traz uma lição bem interessante sobre isso, que diz assim, para quem tem dificuldade de entender que Deus é justo e bom, vamos fazer um exercício. Eu vou perguntar para você então, Zó. A reencarnação é fruto da bondade ou da justiça de Deus? Vixe, das duas. Exato. A reencarnação é a melhor representação de que Deus é justo e bom. Porque quando você pensa assim, ele é justo. Quando você vai dizer que ele é justo, não. Ele é bom. É bom. Quando vai dizer que ele é bom, não, ele é justo. Porque não são duas coisas, é um atributo que não tem palavras no português. Ele é justo e bom. Justo e bom é uma coisa indissociável. Então, isso é Deus. Deus é essa força criadora eterna. O segundo elemento da Trindade, Jesus, seria um espírito criado há muito tempo atrás, que hoje possui uma grandeza tão extraordinária que ele é o governador do nosso planeta. Ele seria o espírito mais evoluído que a Terra conhece. E quando a gente fala isso, a gente às vezes fica pensando, ele deve ser um pouquinho mais evoluído que eu, deve ter uma lâmina. Não, não é. Pense, ele é o governador do planeta e você é o que você é. Há 1 milhão de anos atrás, ele era o governador do planeta. E você, se estivesse na Terra, era a espécie mais evoluída. O quê? O Homo erectus, andava daquele jeitinho. Se você pegar 500 milhões de anos atrás, a espécie mais evoluída no planeta eram os peixes. E ele era o governador planetário. Há 1 bilhão de anos atrás, o mais evoluído que tinha no planeta eram as algas azuis. E ele era o governador do planeta. Então, nós éramos as algas, ele era o governador. Isso há 1 bilhão. Ele é governador do planeta há 4,5 bilhões de anos. E nós éramos o quê? Eu não faço nem ideia do que a gente era. Não tem nem ideia. E ele já era o governador do planeta. Então, isso dá para ter uma ideia da distância que tem entre nós e ele. Mas ele não é Deus. Ele é o governador de um orbe. Ele é o espírito responsável pela Terra. Ele é o tutor de toda a história do nosso planeta. Mas é uma criatura ligada a uma coletividade de entidades extremamente evoluídas que tomam conta da galáxia, do sistema solar, das nebulosas, dos quadrantes do universo, dentro de uma hierarquia infinita, porque o universo é infinito. Deus é o soberano Senhor. E nessa pirâmide que não tem fim, nós temos um conjunto de seres luminosos que atuam com ele, e Jesus seria o governador do nosso orbe. Isso não diminui Jesus, isso cresce Deus. Então, Jesus seria o quê? O espírito mais perfeito que a Terra conhece e, ao mesmo tempo, o modelo e guia para o homem apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Tá, e o Espírito Santo é quem? Aí a gente vai recorrer à obra Espírito da Verdade. Lá tem a resposta. Espírito Santo, o Espírito que já se santificou. O Espírito Santo é porque é o Espírito que já se santificou. 2 pontos. Conjunto das entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, Jesus,
o nosso governador tem um colégio de ministros. Esse colégio de ministros, que atua sob o seu comando, a reunião desse colégio, esse conselho, se chama Espírito Santo. Eles são todos um com Deus, por quê? Porque eles pensam muito parecido. Então, o que Deus tem como proposta para o universo é o que Jesus apresenta para nós, porque no nosso grau de evolução, nós não conseguimos ver distância entre Jesus e Deus. O Espírito Santo é um conjunto de entidades superiores extremamente evoluídas que secundam Jesus nas suas diversas tarefas. Biólogos, sociólogos, antropólogos, pensadores, filósofos, grandes homens de ciência, grandes físicos, grandes químicos, entidades de uma inteligência incomum e de uma grandiosidade de amor extraordinária, colaboram nessa equipe maravilhosa que o Cristo possui, na organização do orbe. Embora o homem seja imperfeito, mas eles trabalham aproveitando as nossas lições, os nossos ensaios, né? Eles apontam para um lado, a humanidade vai para o outro, mas o trabalho deles é exercitar as nossas virtudes, sem desistir de nós, reconhecendo a intensidade das nossas fragilidades morais. Então, Deus, o soberano Senhor do universo, Jesus, o seu Filho, o Espírito guardião do planeta, o nosso tutor espiritual da Terra, e o conjunto das entidades angélicas que secundam Jesus, seria esse colégio que o Espiritismo entende como sendo o Espírito Santo. O exercício da vontade de Deus. Jorge, as bem-aventuranças são tidas como um roteiro de bem viver e de viver bem, trazidos por Jesus. A humanidade atravessa uma fase conturbada. Estamos longe de Jesus e muito distantes da prática das bem-aventuranças? Sem dúvida nenhuma. As 9 bem-aventuranças, elas não representam, na verdade, um ditado de palavras soltas. Elas não representam um jogo de frases aleatórias colocadas. Elas constituem uma escada de evolução do homem na direção de Deus. O primeiro dos degraus é reconhecer que você é frágil. A primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto eu não descobrir que eu sou frágil, que eu sei o erro, que eu sou errado, eu não posso mudar. E se eu não posso mudar, eu nunca melhorarei. Eu só melhoro quando mudo. Para mudar, preciso saber que estou errado. Então, bem-aventurados os que sabem que têm defeitos, que sabem que são frágeis, os que têm erros, porque esses poderão se alterar. Os que dizem, não, estou certo, não tenho defeito nenhum, eu estou correto, os que estão vestidos com a capa da soberba, jamais descobrirão qualquer erro de suas condutas e, portanto, não conseguem acessar o reino dos céus. O reino da paz íntima é só para os que têm conflito dentro de si, porque os que têm conflito descobriram que podem mudar. Essa é a primeira bem-aventurança. Nós estamos muito distantes disso. A segunda é consequência da primeira. Depois que eu descubro que eu errei, que eu sou errado, eu tenho que chorar. Então, eu tenho que fazer contato com a minha dor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu preciso mergulhar no meu eu e chorar a minha pequenez, lamentar a minha fragilidade, entender que eu sou uma alma frágil, para que eu consiga avançar para o segundo nível. Depois que eu faço contato com a minha dor e choro a minha pequenez, eu promovo um processo de autoconhecimento, de descoberta de mim mesmo. Aí, eu posso ir para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu desenvolvo a mansidão de espírito, a serenidade de alma, porque eu faço o encontro comigo mesmo. Eu me acolho, eu me recepciono, eu me perdoo, eu promovo o auto-perdão, eu sou capaz de entender a minha fragilidade, eu cuido de mim. E ao cuidar de mim, eu retiro a violência, a agressividade da minha alma, me tornando manso.
E a consequência da mansidão é que eu me torno capaz de herdar a terra, ou seja, permanecer aqui no mundo de regeneração. Essas 3 bem-aventuranças são todas do homem diante de si mesmo. Repare, primeiro saber que eu estou errado, chorar minha pequenez e vencer a minha violência, me autoconhecer. Sou eu comigo mesmo. São 3 bem-aventuranças para dentro. As 3 seguintes são para fora, aí é na direção do outro. Olha a 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois que eu me modifico, depois que o Cristo participa da minha vida, eu não me conformo mais com o que está errado. Eu tenho que consertar o que está errado. Eu vou pedir perdão das pessoas, eu vou consertar as besteiras que eu fiz, eu vou interagir para corrigir o que está errado. Eu saio da minha indiferença e me preocupo com o outro. Eu não é mais eu comigo mesmo. Eu vou procurar para corrigir as imperfeições que existem. Às vezes deixamos pelo caminho relações mal resolvidas, feridas nas relações com os outros. Então, eu revisito essas pessoas para poder fazer isso. A 5ª bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Primeiro eu fui atrás de pedir perdão, agora eu vou conceder perdão. Bem-aventurados os misericordiosos é dar perdão às pessoas. A 6ª bem-aventurança é a 2ª quietude. A primeira era a mansidão, eu comigo mesmo. Agora, quando me pacifiquei com o próximo, a 6ª bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ai, perdoei, fui perdoado, estou em paz. Aí foram 3 para dentro e 3 para fora, mas tem mais 3. Ué, se era para dentro, para fora, falta para onde ainda? As 3 são para cima agora. As últimas 3 são para a causa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é mais uma questão minha nem do meu próximo. É eu com o mundo, com a causa, com a vida, com Deus, com as coisas. Eu já transcendi a minha história e estou na direção do mundo. 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados quando os homens vos perseguirem, mentindo, fizerem todo o mal contra vós, em função da justiça. Então, eu vou sofrer, vou passar por uma série de coisas, porque eu vou querer corrigir o mundo. E quando eu sair para o mundo para corrigir, eu vou ser humilhado, perseguido, ridicularizado. E a 9ª das bem-aventuranças, bem-aventurados vós sereis, quando os homens vos perseguirem e vos injuriarem por amor de mim. Já não será mais por justiça, será por amor de mim que eu serei perseguido pela humanidade. E o grande detalhe, isso foi dito no primeiro discurso de Jesus, em que ninguém nem saberia que a Maria, Jesus, já estava lá por amor de mim. Jorge, nós te agradecemos e com esta fala chegamos ao final do nosso programa Visão Espírita. Maravilhoso, encantador e esclarecedor. 20 segundos por uma sua mensagem de encerramento deste programa. Não observemos Jesus nos altares sacralizados. Não o tornemos um Deus para ser adorado, mas mergulhemos na essência de sua mensagem para viver os seus ensinamentos e não apenas para conhecer as suas palavras, mas para interpretar dentro do lar as grandes lições que Jesus deixou para todos nós. Esse é o propósito da sua vida. Até o próximo programa Visão Espírita. Muito obrigado a você que persistiu e ficou conosco até agora. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.